Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Anti-Diet Talk. Antes de iniciarmos o nosso episódio, quero-te convidar a fazer parte do nosso Anti-Diet Club, a nossa comunidade exclusiva no WhatsApp. Para isso, basta ires à descrição deste episódio, clicares no link e já está. E também subscreveres o nosso canal no YouTube, seguir o nosso podcast na Apple Podcasts e Spotify, que nos ajuda muito. E vamos lá então para o nosso Docinho da semana. Tananana. Olha, como é que estás? O Tiago... Como é que estás? Conta-me. É que isso parecia mesmo tipo... Ainda não falámos. Aquelas tardes da Júlia quando vais e tipo... Então, Então, obrigada por estares aqui. e o que é que eu trouxe aqui? Mas olha, Para o nosso consultório. respondendo à tua questão, estou bem e recomenda-se. Estamos quase no final do dia de trabalho. Tu ainda vais ter consultas. Ainda vou ter consultas. É a vida. Hoje é até tarde. Até a hora de jantar hoje. E hoje o que é que temos aqui? Hoje, então temos aqui um bolinho que fui eu que fiz. Um bolinho de noz e mel. Está bem, está. Fui eu que fiz, vou mostrar aqui para a câmara. Foste tu que fizeste. Está bem, está. É um belo bolinho caseirinho. É mesmo aquele bolinho de outono, sabem? Imaginem, eu amo comer isto à noite com um copo de chá. É tipo, perfeito. Quem te segue no Instagram já deve ter visto. E eu também já meti qualquer coisa acerca deste bolo. Disse às pessoas que ia enviar a receita para quem clicou lá, ainda não enviei, agora lembraste-me, mas vou enviar. Cobrem. Mas quando este episódio sair já Cobrem passaram, o que já ela passaram acabou para de aí dizer. 3 semanas e já receberam a receita. Mas este bolinho é o bolo mais banal de sempre, mas é bom. Porque é mesmo aquele bolo de domingo quando me apetece cozinhar. E de frio, não é? Arranjei a A receita. combinação de mel e noz faz-me lembrar sempre outono e inverno. Sim. E arranjei a receita num site à toa na internet. Aliás, não é nada à toa, é um site que é a Neuza Costa Sabor Intenso. Se não sabem cozinhar, as receitas dela ficam sempre bem. Neuza Costa Sabor Intenso? É. Mas isso é o quê? É o nome da página do Instagram? Sim. Não, é nome do site. Do site? Yeah. Sabor Intenso, no site. Imaginem, doces de Natal, etc. Fica sempre bem. Olha. E só que eu fiz umas Boa alterações, porque este bolo originalmente tinha sultanas. Não diz a palavra sultanas. Eu não sei o que é sultana. Sultanas é passas. Ah, a sério? Onde é que foste buscar isso? Não sei, era o que dizia lá. Isso. Eu sei que sultanas é passas, mas eu digo passas e sultanas é uma Não palavra será tão... meio brasileirada assim? Acho que não. A Neuza é portuguesa? É. Então não sei. Eu não sei o que é sultana. Passas. Pronto, isto tinha passas, só que eu não gosto muito de passas, pelo menos não em bolos, então troquei e pus nozes. Eu dispenso. E Até no ano novo, aquela treta de comer 12 passas, aquilo é... Pá, eu tenho sempre medo de azar, Aquilo é mas uma também chatice. comer as 12 de enxurrada... Tu és daquelas que tem medo de ter azar, não é? Sim. Comes só para não ter azar e não porque quer ter. Imagina, o último ano não comi. Porque, imagina, eu E gosto de tiveste passas. azar? Por exemplo, Tiveste eu azar amo, este ano? amo aquele chocolate que vem com passas e nozes. Não é nozes, é avalanche. Aí gosto de passas, mas agora de comer as passas assim seguidas, como se fossem Smarties, não é a minha cena. E não tive azar este ano, não. Não tiveste? Até agora, até ver. Até ver, está tudo a correr bem. Tá. Isto não mandes fogo de artifício muito alto que daqui nada cai-te um dente. Pronto, vamos lá provar este bolinho, que nós já provámos, obviamente. Claro. Não hoje, mas num Isto é outro o dia. nosso... E eu achei interessante trazer este bolo para aqui. Não porque o bolo seja alguma coisa de especial, porque é só tipo um bolo banal. Não desvalorizes o nosso bolinho. Não, mas é tipo um bolo banal, tipo, sei lá, de domingo. Neuza, ouve o que é que ela está a dizer do teu bolinho. Está um bocado ressequido que o Tiago aqueceu. Mas eu achei que era interessante. Agora tenho que mastigar, esperem. Eu achei que era interessante fazer este bolo porque eu partilhei no Instagram esta semana que uma estratégia que eu arranjei lá em casa para os bolos não serem alvo de petisco. Porque eu acho que o que acontece quando nós fazemos um bolo destes é que o bolo fica ali na cozinha, na bancada da cozinha, a olhar para nós e existe sempre uma tendência para estarmos constantemente a petiscar. Imagina, eu vou à cozinha buscar um copo de água, mas o bolo está ali a olhar para mim, tiro uma fatia, pequenina, ok, mas a seguir vou novamente, tiro outra fatia. E estamos constantemente a petiscar e acaba por ser um petisco sem consciência, porque realmente eu não penso se aquilo realmente me está a apetecer ou não, se faz sentido naquele momento ou não, e é só petiscar e de repente, imagina, o bolo foi-se e não vou dizer que não o saboreei, mas se calhar houve muitas vezes em que o comi... Como se tu não tivesses presenciado esse momento. Sim, houve muitas vezes em que o comi que nem dei conta que o comi. Então, o que eu comecei a fazer em casa é fazer o bolo, sim, ok? Tudo certo, mas depois partir em fatias e congelar as fatias. E isto ajuda porque
E nós vimos isto na prática. Eu fiz isto a primeira vez e deixei algumas fatias de fora, que entretanto nessa semana acabámos por comer. E depois tínhamos, na altura, acho que congelei 2 fatias. E primeiro que comêssemos essas 2 fatias congeladas, foi num dia super específico em que estávamos mesmo tipo, apetecia-me algo doce. Olha, vou buscar, lembrei-me que tinha ali o bolo, vou buscar. Até foi naquela noite que estávamos a comemorar o mês de outubro. Que Sim. agora também estamos a criar esse ritual no final de cada mês. Celebrar o mês, celebrar a vida. Mas isto para dizer que o bolo, a rapidez com que o bolo desapareceu em cima da bancada foi muito maior do que aquelas 2 fatias, que era muito menos quantidade, no congelador. Isto porquê? O simples facto de eu ter que ir buscar o bolo, pôr no micro-ondas para descongelar e descongelar efetivamente o bolo, que demora literalmente 1 minuto, faz com que tu tenhas que pensar um bocadinho sobre aquilo e não seja só tipo, está aqui, vou comer. E não é que isso tenha mal e também tem o seu propósito, mas de repente temos um bolo inteiro, estarmos constantemente a fazer isso, chegamos ao final e tipo, nem aproveitámos aquele bolo. Então comecei a fazer isto de congelar e até houve uma pessoa no Instagram que me deu a dica de, em vez de cortarem fatias, colocarem formas tipo de muffins ou assim. Também pode ser uma boa alternativa. Sim, isto é uma excelente estratégia porque lá está. Nós devemos, não é que tenha mal nenhum, mas nós devemos, na maior parte das vezes, comer porque de facto queremos, porque foi uma escolha nossa e não porque foi conveniente, não porque fomos à cozinha, deixa-me lá tirar aqui mais um pedacinho. Pois quando vais a ver o somatório desses pedacinhos, quando vais a contabilizar, até te perdeste nas fatias que cortaste. E se calhar tu não querias nenhuma daquelas 12 pequenas fatias que tu tiraste. Então, o facto de termos congelado, estamos aqui a dificultar o comer por conveniência e a facilitar o comer com consciência, a ter a liberdade de escolha. Não, eu vou descongelar porque eu realmente me apetece uma fatia de bolo. São dinâmicas totalmente diferentes, não é? Numa tu estás a ir pelo piloto automático e noutra tu estás a ir pela consciência, que é o que nós defendemos. Não tem mal comer bolo, mas comam com consciência, comam com reflexão. Será que me apetece comer isto? Será que faz sentido eu comer isto neste determinado contexto, neste dia, neste momento? Isto é que é um processo de crescimento pessoal bonito, em termos alimentares. É o pensarmos pela nossa própria cabeça, em vez de irmos imediatamente reagir a estímulos, não é? E a verdade é que o bolo é tipo pão. Imagina, ele fica mesmo igual, parece que acabou de sair do forno quando nós descongelamos no micro-ondas. Sou sincera que hoje não está exatamente igual e a única, normalmente eu ponho no micro-ondas, no programa de descongelar 1 minuto e fica igual. Hoje descongelou a temperatura ambiente desde manhã até agora e estamos a meio da tarde, por isso possivelmente há de ter sido por isso, ou então foi porque já estava descongelado e o Tiago meteu no micro-ondas imenso tempo, que ele ainda está quente e já foi há um bocado, e deve ter secado, ou secou por causa disso, ou secou por descongelar a temperatura ambiente, não sei. Mas pronto, se for no micro-ondas ele fica igual, é tipo pão, parece mesmo acabado de fazer. Ou seja, como é que avaliamos este bolo? Eu queria dar 2 notas. A nota real deste bolo, quando ele está nas suas melhores condições, e a nota desta fatia. Achas justo? Não, só a nota real. Já sabes como é que ele ficou, tu comeste uma fatia antes de eu congelar. Então, dou a nota segundo o seu estado melhor, né? 4.3, 4.2. 4.2, 4.3. Assim não, assim é um 3.5 ou 3.6. Mas quando ele está mesmo no ponto, ou seja, no seu estado normal, hoje é que não está normal, é um 4.2 fácil, ou 4.3. A tua é mais baixa, é? Sim, dou um 3.2, pai. Quando ele está na sua melhor forma? Sim. A sério? Sim, imagina. Imagina, acabaste de o fazer, está incrível. 3.2. Os últimos 2 episódios foi o donut e a fatia de bolo de chocolate, que foi um 5, os dois. Então, eu estou a dizer 4.2. Sim, mas eu não acho que este bolo esteja nem perto de roçar no vizinho. Ele nem consegue avistar o vizinho, ele está assim a olhar de cima e não vê nada. Eu gostei dessa analogia. Ele está a vista ao vizinho e não vê nada. Sim, isto é mesmo aquele bolo de domingo que imagina, se nunca mais o comesses na vida, eu ficava feliz, não é mesmo? Comia outro. O donut não, O donut é inconfundível. percebes? Eu acho que devíamos arranjar aqui um meio caminho. Acho que o 4, agora pensando bem, o 4.2, 4.3, porque tudo na vida é uma perspectiva e uma comparação, né? Só existe o bom porque existe supostamente o mau. Talvez o 4.2 seja exagerado, mas da tua parte o 3.2 também é exagerado, não? Não. Já trouxeste aqui bolos piores
E tu, que és o Anselmo, não é? Tu que és o Anselmo das votações, já trouxeste aqui bolos piores e se calhar não avaliaste tão mal. Acho que não. Não? Então vamos fazer assim, quando chegar a casa, eu vou ver os 25 episódios de seguida. Já são mais, Tiago. São mais? 27. Este é o 29º. Vou ver os 28 anteriores e dou-te o feedback. Bem, não interessa. Bem, vamos passar para o avançar, que tema isto que uma já está a pessoa barbalhar. fez uma consulta às 5, não é? E eu tenho uma consulta às Agora eu 5. digo isto em todos os episódios. Já no outro disse a consulta às Estás a 5. tornar chato. Pois é, ignora. É. Pronto. Já ignorante. Hoje vamos falar sobre compulsão alimentar e, no fundo, desmistificar algumas coisas que às vezes acho que não são tão óbvias, mesmo para quem passa por no fundo, por esta perturbação de comportamento alimentar, e referir, acho que eu estou sempre a fazer disclaimers, eu sinto-me aquelas pessoas que estão sempre, tipo, para não ofender ninguém, não estigmatizar ninguém, sinto-me Mas sempre... nem és tu, sou eu. Não, É imagina, este episódio, assim. tipo, no outro dia vi um vídeo que era do género, eu dirigi-me à zona de produtos femininos do supermercado, não que haja algum problema com a zona de produtos masculinos, mas eu dirigi-me optei pela escova que era azul, não que haja algum problema com as outras cores, gosto muito das outras cores, mas sinto que às vezes estou sempre a fazer isto, mas sinto esta necessidade, que é, quando nós dizemos compulsão alimentar, existem critérios de diagnóstico para esta doença, mas obviamente há pessoas que não cumprem estes critérios de diagnóstico e não é por isso que é menos válido o seu sofrimento. Ou seja, quando nós dizemos compulsão alimentar, nós no fundo queremos dizer qualquer pessoa que sinta descontrole com a comida, independentemente Sim. dos critérios que seja, porque todo o sofrimento é válido Mas e para- não é mais válido ou menos válido por eu corresponder àqueles critérios e não corresponder àqueles. Pronto, é só para deixar esse disclaimer. E vamos falar sobre isto, porque... primeiro é, sem dúvida, a perturbação de comportamento alimentar que nós atendemos de todas. É mais comum. Sim, e sinto que é também aquela que é mais estigmatizante, porque ao contrário de... Eu acho que as doenças psiquiátricas, no fundo, já são bastante estigmatizadas, porque... é diferente tu teres uma gripe não é um bom exemplo, mas tens uma perna partida, fazes um exame, olha, tens uma perna partida, toda a gente percebe que tens uma perna partida. As doenças psiquiátricas já entram aqui num estigma que meio que não se vê. No campo do invisível, não é? Se calhar não sais da cama porque és preguiçosa. Falta de força, foco e fé. Exato. E dentro dos distúrbios, dentro das perturbações de comportamento alimentar, eu acho que a compulsão alimentar é sem dúvida aquela que gera mais estigma porque geralmente está associada ao... Então, mas basta parares de comer, então, mas não comas isso. E está um bocado associada à falta de força de vontade de é só não comeres isso. Como se fosse assim, obviamente. Então acho que era importante nós trazermos aqui alguns mitos que queremos desmistificar, perdoem-me a redundância. Nomeadamente, acho que posso começar por explicar que a restrição faz parte do transtorno de compulsão alimentar. Ou seja, nós temos, quando falamos em perturbações de comportamento alimentar, nós temos alguns fatores que nós chamamos de mantedores da perturbação do comportamento alimentar. Isto é um bocadinho mais técnico, mas que são fatores que... São responsáveis pela manutenção. Pela manutenção daquela perturbação. E a restrição, a dieta, o plano alimentar, o que lhe queiram chamar, é uma delas, porque no fundo, lembram-se aos episódios atrás que falámos do ciclo de restrição-compulsão? Se não fazem ideia do que é que eu estou a falar, vão ver esse episódio, porque acaba por ser, no fundo, uma chave de entrada para este tema, porque no fundo o que acontece é que as pessoas que passam por este desafio acabam por, muitas vezes, tentar fazer uma restrição com o objetivo normalmente de perda de peso, depois não conseguem manter essa restrição, acabam por ter um episódio de exagero alimentar ou de compulsão alimentar e estão sempre neste ciclo e, no fundo, a restrição potencia o aparecimento deste tipo de episódios. A compulsão alimentar normalmente advém aqui de um ciclo de restrição exagero, né? Em que as pessoas se restringem e acabam por exagerar. Pode ser aqui por respostas a traumas, a dificuldade em gerir o stress, Ou outras emoções desconfortáveis. a ocupação da comida noutras áreas da vida que não estão a ser preenchidas, mas a compulsão alimentar, se tu retirares o fator da restrição, dificilmente ela se mantém, como tu disseste, porque a restrição barra dieta, que é a mesma coisa, a restrição barra dieta acaba por ser um fator mantenedor. Ou seja,
embora seja uma reação aqui a traumas, a eventos emocionais, a regulação de stress, etc., e ansiedade, se tu retirares este fator da equação, É uma ajuda, sim. é uma grande ajuda e aumenta muito a probabilidade de terminares Sim, não quer dizer- os episódios de exagero. Não quer dizer que vá ser o suficiente para a remissão dos episódios, mas é uma ajuda bastante. Aliás, é uma das fases do processo de tratamento. E também dizer aqui que a restrição, nem sempre. Quando nós pensamos em restrição, pensamos logo em restrição do ponto de vista físico, que é do género. Tipo, apetecia-me comer bolo, mas eu não como, então estou em restrição e estou em restrição o dia todo, efetivamente. Ou seja, como menos energia do que aquela que o meu corpo necessita. Mas também existe todo um outro ponto de vista da restrição, que passa por um ponto de vista mais emocional, que passa pela aquela questão que nós já falámos dos alimentos proibidos, alimentos maus. Ou seja, imagina, eu como o bolo, mas na minha cabeça eu estou a fazer alguma coisa errada e de alguma forma estou a ser restritiva do ponto de vista emocional. E isto também efetivo, mas estás a fazer dieta, ou seja, não tens mentalidade de dieta, no fundo é isso. É, porque nós, os seres humanos, tendemos a ter mais dificuldade em lidar com a subjetividade. Enquanto a restrição física é objetiva, não, tu estás a comer, tu não te permites comer. A mental é subjetiva. Às vezes as pessoas nem se apercebem que, apesar de se permitirem comer em termos físicos, acabarem por ceder, isso não é permitir, isso é acabar por ceder. Eu, em termos mentais, estou sempre em resistência ao poder comer. Ou seja, quando vou comer, quando acabo por ceder e não aguentar mais, vêm os sentimentos de culpa, frustração, vergonha. Mas como é que eu não consegui não comer aquele bolo se toda a gente... E depois é este viés. Toda a gente consegue. Porquê é que eu não consigo? Será que eu tenho vício em açúcar? Que é um episódio que já falámos. Não é? E começam a vir estes pensamentos à tona. Será que o problema está em mim? Será que eu tenho algum problema em relação ao foco, à disciplina, não é? Depois começam a vir estas questões existenciais à superfície. Sim, sim, sem dúvida. Um outro ponto é que, e que às vezes acho que isto ainda contribui ainda mais para o estigma que eu estava a falar há pouco relativamente a esta questão, que é, não sei se parece, mas eu tenho a ideia que parece que a compulsão alimentar é uma questão de pessoas gordas. E isto é totalmente mentira. A verdade é que a compulsão alimentar pode acontecer em qualquer tipo de corpo e o corpo e o peso da pessoa não é sinónimo da sua saúde ou do quão bem ela está do ponto de vista mental. Certo. Repara, de facto, não há uma obrigatoriedade de teres um corpo gordo para teres compulsão. Há sim uma tendência a corpos mais gordos terem compulsão, porque lá está. Repara, o ato de teres compulsão repetidamente ao longo de muitos anos, crias aqui uma maior tendência para ter Um aumento de peso. Acho que disseste ao contrário, porque disseste que o corpo gordo leva a que haja um aumento dos episódios de compulsão. É ao contrário. Ao contrário. Os episódios de Sim, compulsão sim, é sim, que sim, podem, enganei-me. ao longo do tempo, lá está, porque é ingerida uma grande quantidade de comida, é que podem, ao longo do tempo, promover um Sim, aumento foi o de que eu quis peso. dizer. Eu Até percebi. porque não fazia Eu sentido ao percebi, contrário. eu percebi. Ou seja, a sensação de descontrole que a pessoa sente enquanto está a comer, isso leva a um número de... Normalmente a pessoa até prefere alimentos mais palatáveis, que tendencialmente são mais calóricos. Isto somado à sensação de descontrole e ao exagero repetido ao longo de vários meses ou vários anos, é normal que possa criar aqui um peso maior, não é? Um outro ponto que por acaso nem tínhamos apontado aqui, mas que agora disseste isso e me lembrei, e que acho que é importante falar, é que a compulsão alimentar não é prazerosa. Porque às vezes parece, lá está, a alimentação deve ser prazerosa. E às vezes parece que as pessoas que têm estes episódios de compulsão alimentar ou de exagero alimentar, que estão a ser golosas. E de repente, epá, é só fechares a boca, não podes ser assim, não podes ser gulosa, como se fosse quase uma coisa da identidade da pessoa. E a verdade é que estes episódios de compulsão alimentar são tudo menos prazerosos. Na verdade, são um momento de bastante sofrimento para aquela pessoa
E para quem não sabe e ter um pouco de noção, a verdade é que tu disseste e tocaste no ponto de que geralmente são escolhidos alimentos mais palatáveis, o que é verdade se eles estiverem disponíveis. Mas se a pessoa tiver um episódio de compulsão alimentar e não tiver disponíveis alimentos mais palatáveis, a verdade é que as pessoas acabam muitas vezes por comer alimentos que são zero palatáveis e que dão zero prazer a comer, como por exemplo farinha do saco, ou litros de leite, ou açúcar às colheres. Como é óbvio, ninguém retira prazer a beber litros de leite ou a comer farinha do saco, não é? Ou fazer junções de alimentos, às vezes alimentos que nem gostam. Ou seja, logo aí nós vemos que a parte do prazer aqui não está de todo inserida. Eu acho que isso também é um bom ponto, que por acaso quando estávamos a orientar o que é que queríamos falar, não pusemos, mas é um bom ponto também para tocar. Sim, repara, não tem nada a ver com comer propriamente dito, não tem nada a ver com prazer. Tem a ver aqui com uma tentativa desesperada de lidar com a ansiedade, com o stress, é uma sensação de desconexão total. A própria pessoa está tão desconectada que ela às vezes até sente que não é ela que está sob o comando. É como se alguém entrasse no seu próprio corpo e começasse a dar os comandos. Come, e a pessoa é como se só se apercebesse disso quando o episódio já terminou, não é? É uma sensação de impotência, exatamente. É como se não fui eu, sabes? É essa sensação que as pessoas relatam constantemente. É uma sensação de desconexão corpo, mente, espírito, se tu quiseres acreditar nisso. Então é aqui um momento de desespero, um momento de tentativa de lidar com stress, ansiedade, com traumas que não foram resolvidos muitas das vezes. Então é tudo menos prazer. Eu acho também importante pensarmos que a comida tem várias funções e que a única função da comida não é a sobrevivência. Nós não comemos e nós já falámos muito sobre isto aqui no podcast, que existe muito esta tendência para olhar muito do ponto de vista biológico, do género, porque é que vais comer isso se não tem os nutrientes, não sei o que mais. Como se fosse só por essa razão que nós nos alimentássemos. E a compulsão alimentar e outras perturbações de comportamento alimentar mostram-nos ainda mais que a comida tem várias funções e na compulsão alimentar muitas vezes o que acontece é que a comida tem a função quase de um mecanismo de coping. Explica só mais ou menos o que é que... No fundo são mecanismos de enfrentamento, ou seja, traduzindo à letra é isso que significa, ou seja, por exemplo, todos nós vamos aprendendo vários mecanismos ao longo da nossa vida, uns são mais funcionais que outros. Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre para explicar é eu estou chateada com alguém. O meu mecanismo de coping pode ser o confronto de ir falar diretamente com essa pessoa ou dar ghost. E confrontá-la com essa situação, ou dar ghost, por exemplo. E a comida aqui, muitas vezes, tem este papel deste mecanismo de quase proteção, porque quando nós estamos a sentir emoções que nos são desconfortáveis de forma muito intensa, para nos proteger de sentir aquilo tudo, acabamos por recorrer à comida na expectativa de aquilo dar algum prazer, mesmo que seja momentâneo, porque conscientemente, obviamente, nós todos sabemos que a comida não vai resolver nada. Isto é um mecanismo aprendido de forma inconsciente. Então, também é importante pensar que a comida tem também esta função e não é errado. Claro que quando estamos a falar de uma doença ou de um comportamento alimentar perturbado, claro que não é saudável do ponto de vista que é o único mecanismo muitas vezes que a pessoa tem para lidar com aquilo e temos que ganhar estas ferramentas para aprender outro tipo de mecanismos. Mas aquele mecanismo também faz parte e está lá por alguma razão e às vezes somos tão duros connosco próprios de pensar porque é que eu fiz isto e se calhar se mudarmos um bocadinho a perspectiva de ok, mas isto também teve uma função. Claro que não é fácil, estou a dizer isto, mas eu sei que não é fácil ter este tipo de pensamentos. É porque há todo um medo de continuar a aumentar de peso, toda uma cultura da dieta enraizada. Mas de um ponto de vista consciente, eu acho que é importante estimular este pensamento de ok, isto não acontece sem razão nenhuma, existe uma razão e também existe um tratamento, ou seja, existe uma luz ao fundo do túnel. E já que tocaste no tratamento, queres dar umas luzes? Sim, acho que posso dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, o tratamento não inclui eliminar alimentos, não inclui fazer dieta. Isso é muito importante, porque é contraintuitivo, não é? É exatamente o contrário. O tratamento inclui aprender a lidar com aqueles alimentos,
e não só, às vezes, muitas vezes também é importante trabalhar aqui, toda a parte não tem diretamente a ver com a comida, mas eu acho que às vezes as pessoas procuram consecutivamente programas de perda de peso, programas de, sei lá, planos alimentares, o que seja, para resolver esta questão, e a verdade é que isso só vai piorar, porque o primeiro ponto era exatamente a questão da restrição, que é um fator mantedor da compulsão alimentar. Então, enquanto houver restrição, não quer dizer que, não vou dizer sempre, mas contribui muito para a manutenção dos episódios de compulsão alimentar. Então, o tratamento envolve muito mais o aprender a lidar com este tipo de alimentos, existem várias estratégias que depois nós utilizamos em consulta, do que... Totalmente individualizadas, porque Claro. cada pessoa vem num mundo diferente, interno, não é? E o que resulta para um não resulta para o outro. Exatamente. E então, sim, inclui muito mais isto, inclui muito mais a inclusão dos próprios alimentos do que propriamente a eliminação. Aliás, pelo contrário, a eliminação é na maior parte das vezes, prejudicial. Exatamente, porque já repetimos ao longo de vários episódios, até naquele do vício do açúcar, da questão dos ratinhos, etc. Mais uma vez isso manifestou-se, que é quando restringimos um alimento, quando ele é proibido, a nossa tendência, é um mecanismo cerebral, a nossa tendência para o exagero do que foi proibido é gigante. Então é inteligente, mesmo do ponto de vista do emagrecimento, repara que estou a ser superficial, mesmo do ponto de vista do emagrecimento, é inteligente eu permitir-me comer. Porque o permitir vai-me levar muito mais à moderação do que propriamente ao exagero. E para terminar, gostava também de deixar a nota que nós sabemos que a compulsão alimentar está muitas vezes associada à vergonha. Muito pela cultura da dieta em que nós vivemos, que nos mete tanta pressão no que comemos, no que fazemos, no que não fazemos, que o que comes e o exercício que fazes é igual ao corpo que tens e que basta teres força, foco e fé e que tudo se vai resolver e fazes dieta e ficas magra para sempre. Então, todas estas mensagens criam muita vergonha em quem depois não consegue aplicar isso na prática. E nós sabemos disso e para dizer que é válida essa vergonha, como é óbvio, e é um sentimento perceptível e compreensível devido a todo este background de onde nós vimos, mas que é importante, às vezes, superar essa vergonha procurando ajuda, porque muitas vezes essa vergonha é uma entrave para as pessoas darem o primeiro passo na procura de ajuda, porque sentem de alguma forma que poderão ser julgadas pela outra pessoa, porque lá está, cada pessoa está no seu mundo interno e às vezes nós achamos que os outros não vão compreender ou que eles não passam por aquilo, e muitas vezes não passam, mas que não passam por aquilo e que eu sou a única, mas procurar alguém com que nos identifiquemos, que saibamos ou percepcionamos, por exemplo, as redes sociais eu acho que facilitam muito nisso, de percepcionar pelo menos se existe alguma empatia daquele lado, se não existe, acho que é super importante porque o primeiro passo é mesmo procurar ajuda e muitas vezes eu sei que a vergonha é a entrave principal para as pessoas darem este passo de ok, vou-me abrir e vou tocar aqui em coisas que se calhar eu penso mas nunca disse em voz alta. Sim, isso é muito importante. Repara, a própria sensação de vergonha muitas das vezes acaba por culminar em mais exagero e em mais compulsão alimentar. Ou seja, é um ciclo que se retroalimenta. Não só nos impede de procurar ajuda, porque achamos que o outro nos vai julgar, que o outro não vai compreender, sobretudo não compreender, que não decidimos dar o passo para a nossa recuperação, para melhorarmos a nossa vida. Então, sem dúvida, olhar para esta questão da vergonha é essencial. E há aquela questão que já falámos anteriormente até, que é a vergonha, quando é comunicada, deixa de haver espaço para ela, não é? A vergonha vive, até foste tu que me disseste isso, a vergonha é como se vivesse em segredo. Sim, a frase é: a vergonha não pode sobreviver se for falada, porque muitas vezes o sentimento de vergonha é uma coisa interna e quando nós verbalizamos e dizemos em voz alta para outra pessoa, geralmente a vergonha acaba por morrer, porque Dilui-se, não é? tu já disseste, tu já passaste, tu até podes ter vergonha enquanto estás a contar, mas depois já foi e já não sentes, não quer dizer que seja sempre, mas ajuda. Estás a desbloquear até futuras oportunidades para contares a tua história ou o que seja, em que já não sentes a vergonha, não é? Porque já desconstruíste, custa mais a primeira vez, em que decides dar o passo
e contar a tua história e enfrentar os desafios que tens na tua vida, que são sempre difíceis de enfrentar. Cada um tem a sua jornada e nenhum ser humano na vida tem uma jornada completamente ilesa em que correu tudo bem. Isso não existe, não é? Sim. Olha, e nós começámos este episódio sem saber qual é que seria o insight da semana e estavas a falar e eu acabei de o ter, que no fundo está relacionado com uma coisa que eu sei que acontece bastante na terapia no geral, psicoterapia, terapia nutricional, porque muitas vezes vir à terapia é doloroso. Porque tu tens que tocar em feridas, tocar em assuntos, tens que ultrapassar a vergonha, lá está, de determinados temas e é difícil. E às vezes dá vontade de faltar. Às vezes, eu sei que isso acontece com, por exemplo, clientes minhas, que já falámos sobre isso, sei que isso acontece na psicoterapia também. Já me aconteceu enquanto cliente isso, não só na psicoterapia como no coaching. Sim. Chega ao momento, dá vontade de faltar, de arranjar uma desculpa, porque é desconfortável, entendes? Ter que trabalhar sobre uma coisa que me está a incomodar. Exato. Às vezes dá vontade de faltar e muitas vezes as consultas, mesmo no final da consulta, é válido tu não sentires que ai, tão bom que foi. Porque às vezes não é assim tão bom, porque às vezes tens de tocar em coisas duras. E o insight que eu tive enquanto estavas a falar é exatamente deixar a reflexão que muitas vezes é exatamente quando nos apetece faltar e quando não nos apetece ir e quando nos apetece adiar que nós mais precisamos. Sem dúvida. Isso é mesmo muito importante. Repara, vou dar outra vez a minha experiência enquanto cliente, não é? Aconteceu-me exatamente isso já várias vezes. Mas o que é que eu costumo fazer e que me ajuda muito? É verdade que nem sempre as consultas terminam naquela sensação de que bom que foi, que incrível, sabes? Eu estou muito melhor do que aquilo que estava. O que é que eu vejo? Muitas vezes é isso que acontece. Sim. Eu vejo as pessoas a entrarem na consulta às vezes com um peso gigante, sabes, umas nuvens cinzentas em cima da cabeça, completamente. Estão numa semana má, as coisas estão todas a correr mal, entram mal e no final saem, imagina, com uma sensação de gratidão, com uma ressignificação gigante. Nem sempre assim é. Às vezes acontece as pessoas saírem down. É normal, porque para trabalharmos o que precisamos trabalhar é fundamental enfrentarmos essa dor, muitas das vezes. Mas onde é que eu me costumo focar enquanto cliente? Quando isso me acontece, quando não me apetece ir, apetece-me inventar uma desculpa, eu foco-me na sensação de final de sessão que eu costumo ter. 95% das vezes eu saio com aquela sensação de que bom, meu, que bom que foi, que dei aqui mais um pequeno passo, subi mais um degrau na minha escada de autoconhecimento, crescimento pessoal, ressignificação de um conjunto de coisas. Então, foco-me, eu faço isso, eu sei que não tem nada a ver, mas é isso também que eu faço no ginásio. Foco-me naquela sensação final de felicidade, de libertação de endorfinas. É um bocadinho idêntico. Eu foco-me no final, quando não me apetece. Muitas vezes apetece mesmo ir à terapia e ter sessões de coaching, mas quando não me apetece, tento focar-me nessa possibilidade de sensação futura. Mas eu acho que às vezes, e principalmente se, por exemplo, as últimas sessões não tenhas saído com essa sensação, pode ser mais difícil. Eu acho que uma estratégia pode ser, lá está, ter este pensamento consciente de quanto mais, é exatamente nas alturas em que mais me custa que se calhar eu preciso mais, e outro pensamento consciente de olhar para trás e olhar para o processo que estás a fazer e ver o quanto tu evoluíste ao longo dos meses, ao longo dos anos, e que se calhar, imagina, sabes que às vezes custa ir, mas tu olhas para trás e tem valido a pena, então vou fazer esse quase esforço consciente de não ter esse tipo de atitude de desmarcar, que não quer dizer que não, às vezes também não seja válido, mas pelo menos consistentemente. Sim, eu gosto de olhar para isto, eu vou tentar explicar isto de uma forma super perceptível, mas eu até gosto de olhar... E rápida. Diz-me se concordas, eu gosto de olhar para esta questão da terapia, seja ela em que nível for, em que área for, como um processo. Estás a ver o mercado bolsista, por exemplo, o americano, que se tu fores ver os últimos 40 anos, ok, tem picos e tem altos e baixos, mas se tu fores a ver, os baixos
são cada vez mais altos em comparação com os baixos anteriores. Por exemplo, se tu fores ver o baixo, sei lá, da Bolsa Americana. Não interessa, mas isso é uma boa analogia. Não, mas é uma de boa analogia, mercados que sim. estão sempre em crescimento. Sim, Por sim, exemplo, sim. o mercado americano está sempre em crescimento, se fores a ver. Se tu fores ver o baixo de 2022, 2021, 2020, é menos baixo que o de 2000, que o de 2010. E eu adoro ver esta questão dos processos terapêuticos dessa forma. Eu sei que esta semana está tudo incrível e que daqui a 2 semanas eu posso estar mais em baixo. Somos seres dinâmicos, estamos sempre em flutuação constante, emocional, mental, físico. É normal. Qual é a questão? Os meus baixos, se eu aceitar trabalhar em mim, se eu continuar a viver o processo como ele tem que ser vivido, os meus baixos vão ser cada vez menos baixos em comparação com baixos anteriores. E isto é tipo... Entendes? Porque não, é mentira. Não vai ser sempre cá no alto, sempre no pico. Não. Vai haver baixos. Só que os baixos cada vez vão ser melhores. Ou menos desagradáveis em comparação com baixos anteriores. Então acho que esta analogia é perfeita, a meu ver, porque é exatamente assim que funciona. Pelo menos na minha percepção, na minha ótica. Concordas? Só não é perfeita se fores como a Bolsa de Portugal, que a partir de 2008 nunca mais se recompôs. Sim. É por isso que eu não disse o mercado bolsista, eu disse um país decente, economicamente falando, um país decente está sempre em crescimento, Sim. se olhares para as últimas décadas. Então, o exemplo dos Estados Unidos é bom. É. Vão ver a Bolsa dos Estados Unidos e confirem, os baixos são sempre mais baixos. E agora olhem para o processo terapêutico assim. E era isso que tínhamos por hoje. Vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas. Espero que este episódio vos tenha sido útil e até lá.